Salve, meus irmãos, minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Gabriela, e estamos na hora da palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, que se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 10. E assim nos diz a palavra do Senhor. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Amém, meus irmãos? Aqui, meus irmãos, Daniel, ele estava ali em Babilônia, e nesse tempo, a Babilônia ela foi dominada pelos medos e pelos persas. E quem estava reinando naquele momento era o rei Dário. E pareceu bem ao rei Dário ele proclamar, ele colocar 120 príncipes para cuidar do reinado, para que ele não tivesse prejuízo algum. E entre esses 120 príncipes, ele colocaria 3 que seriam presidentes, estariam acima ali para ajudar no governo. E Daniel era um desses 3 presidentes. Só que ao decorrer do tempo, Daniel ele se destacou, porque quem tem a presença de Deus se destaca. Quem obedece ao Senhor se destaca aonde estiver. Mas, meus irmãos, com destaque, também vem as lutas, vem as perseguições. Daniel ele se destaca e o rei vê, aleluia, Jesus, o destaque de Daniel. O rei vê o bom trabalho de Daniel e o rei começa a pensar em colocar Daniel como governante, ser o governador ali, governar todos aqueles príncipes e aqueles também presidentes. Dar uma autoridade maior para Daniel. Mas os príncipes e os outros presidentes ficam sabendo, aleluia, Jesus, daquilo que o rei Dário estava pensando fazer com Daniel. E começam ali a querer achar algo contra Daniel. E procuram de lado, procuram de outro e nada encontram contra ele. Assim também é na nossa vida, meus irmãos. Às vezes, na nossa caminhada, nós olhamos e buscando fazer tudo correto. E, através de buscar a fazer tudo correto, começamos a nos destacar. E aí vem as pedradas, e aí vem as lutas, aí vem as calúnias. E olhamos e pensamos, mas eu não estou fazendo tudo certo. Por quê? Por que está acontecendo tudo isso de ruim comigo? Eu não estou fazendo tudo certo, por que estão vindo contra a mim? Aleluia. Entenda, meus irmãos, o inimigo ele não vai mexer com quem faz a vontade dele. Ele vai tocar, ele vai tentar ferir, ele vai tentar destruir aqueles que não fazem a vontade dele. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem buscado fazer tudo correto, endireitar a tua vida conforme agrada ao Senhor, você tem buscado fazer a obra de Deus, buscado fazer aquilo que Deus tem te ordenado, e as perseguições elas têm aumentado, não se preocupe, é porque você está incomodando o inimigo, é porque você está incomodando o inferno. Prossiga, porque Deus é maior do que essa perseguição. Prossiga, porque Deus é maior que as calúnias. Prossiga, porque Deus é maior que o nosso inimigo. E ali, meus irmãos, Daniel ali se destaca e eles procuram achar algo contra Daniel. Eu creio, meus irmãos, que eles procuram ali achar se Daniel desobedece a alguma lei da Babilônia. Eles procuram encontrar ali se Daniel ele faz algum mau trabalho, mas não acham. E assim também é na vida do cristão, meus irmãos. Se você tem servido a Deus, você tem que cumprir as leis da terra. E eu digo, cumprir a lei da terra, aquilo que não passa da palavra de Deus. Preste atenção. A partir do momento que é uma lei terrena, que você vê diante da palavra de Deus, que desagrada a Deus, aí sim, não se deve cumprir. Mas aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é uma lei terrena que não fere a lei de Deus, nós devemos cumprir. E eu dou exemplo, meus irmãos. Às vezes tem cristãos que está ali na igreja, está pregando a palavra, mas, por exemplo, está aí dirigindo sem habilitação. Ou seja, está contra a lei dos homens. E você acha que Deus se agrada disso, meus irmãos? Pessoas que ali pegam coisas que não são delas. Cristão, meus irmãos. Que deixam de cumprir leis terrenas e acham, não, isso não tem problema. Tem sim, meus irmãos. Se não está passando a palavra de Deus, nós devemos cumprir as coisas aqui terrenas. Leis de trânsito nós devemos cumprir. Nós devemos, na palavra de Deus fala, Jesus em certo momento ele fala, dá a César o que é de César. Aleluia.
Nós não devemos passar por cima de leis humanas se elas não desagradam ao Senhor, meus irmãos. Nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer. Sabe por quê, meus irmãos? Quando o inimigo vir para achar alguma brecha, ele não vai encontrar, como foi na vida de Daniel. Então, o cristão ele tem que buscar a ser correto, sim. A ser correto na sua vida terrena. A ser correto através das leis humanas. Aleluia. Se ele precisa resolver uma documentação, se ele precisa fazer algo, ele tem que fazer tudo ali corretamente, para que quando o inimigo vir tentar achar uma brecha, ele não vai achar. Em Daniel, eles não acharam. E em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida também não acharão. Aleluia. E ali, meus irmãos, eles procuraram, nada, não encontraram. Então eles se reuniram e decidiram, nós não encontramos nada contra Daniel. Daniel não está contra as leis da Babilônia. Daniel não está contra o rei. Daniel faz um ótimo trabalho. Faça um ótimo trabalho, meus irmãos, lá no seu emprego. Aleluia, Jesus. Se você vê pessoas que pegam coisas indevidas, falam coisas indevidas, fazem coisas indevidas, se você é um verdadeiro cristão, você não vai fazer. O inimigo não tem motivo para te acusar. Aleluia. Na igreja, da mesma forma. Se tem ali uma doutrina, se tem algo ali na igreja onde você congrega, mesmo que os outros façam contra, você não vai fazer contra. Se Deus te colocou ali, é para você cumprir, é para você obedecer. Aleluia. Vamos buscar fazer tudo corretamente, meus irmãos. Se isso agrada a Deus, se é coisa do homem e que não agrada a Deus, então nós não devemos obedecer. Mas se é coisas, aleluia, que agrada ao Senhor, vamos buscar a nos encaixar ali, meus irmãos. E ali não acharam nada contra Daniel, então pensaram, vamos fazer algo contra a lei do Deus dele, contra a fé dele. Aleluia, Jesus. E assim fizeram, meus irmãos, se reuniram, foram até Dário e falaram com Dário, olha, nós decidimos, achamos por bem, fazer um decreto, que durante 30 dias, o homem que fizer uma oração, fizer uma petição a outro Deus ou a outro ser humano que não seja a você, será lançado na cova dos leões. Dário simplesmente aceitou, aleluia, Jesus, aquele decreto, porque achavam que todos estavam concordando, até Daniel, porque eles foram até lá e falaram, não, todos nós achamos que é bem fazer isso, mas Daniel não estava ali no meio, porque coisas que desagradam ao Senhor, meus irmãos, nós não devemos estar no meio, aleluia, Jesus, nós não devemos concordar. Muitos, meus irmãos, nós temos observado que para não dar polêmica, para não serem apedrejados, para não serem perseguidos, ficam calados em meio a coisas que desagradam a Deus, meus irmãos. Ficam ali escondidos. Não vou me meter nisso. Aleluia. Não, nós não devemos concordar, meus irmãos. Nós devemos falar no momento que Deus nos direcionar, mas concordar não, meus irmãos. Aleluia. Concordar com coisas que são antibíblicas, que Deus não está no negócio, nós não devemos fazer parte. E ali, então Daniel, quando ele sabe que Dário confirmou esse decreto, que assinou esse decreto, que quis que verdadeiramente esse decreto fosse para frente, sabe o que Daniel fez? Daniel, ele foi para sua casa, entrou no seu quarto e foi orar ao Senhor, como continuamente ele já fazia 3 vezes ao dia. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando Daniel ficou sabendo, Daniel não foi lá discutir com Dário. Daniel não foi lá discutir com os presidentes. Aleluia. Não foi lá discutir com os príncipes. Não. Daniel foi buscar quem poderia solucionar a situação. Daniel foi buscar quem verdadeiramente importava. Porque às vezes tem momentos que não vai adiantar nós bater boca em meio à injustiça. Tem momentos que não vai adiantar nós bater boca em meio às situações que têm acontecido, as acusações, as afrontas, os decretos que têm vindo contra nós. Tem momentos que é entrar na nossa casa, entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus que nos vê em secreto. E Daniel fez isso. E ele fez, aleluia, Jesus, isso, como ele já fazia 3 vezes ao dia. Mas um ponto que nos chama a atenção, meus irmãos, na vida de Daniel. Daniel já orava antes, continuamente. Daniel não orou só quando a prova chegou, quando o decreto chegou, não. Daniel já orava antes, meus irmãos. Não espere a prova para você orar, não. Não espere o decreto, a acusação, a calúnia, a perseguição, a afronta do diabo vir para você, aí você orar. Quando a enfermidade vir, aí que você vai fazer campanha.
Quando a dificuldade vir, quando as portas se fechar, aí que você vai lembrar de Deus. Não, meu irmão. Já busque a Deus todos os dias na tua vida. Seja tendo ou não tendo. Seja em vitória, seja em derrotas, seja em choro, seja em sorriso, em alegria. Já busque a Deus continuamente. E assim era a vida de Daniel. Daniel já buscava antes de decreto, meu irmão. E muitas vezes, meus irmãos, é essa a diferença. Isso faz a diferença. É quando você antes já está ligado no Senhor. É quando você antes já está em comunhão com Deus para você vencer as lutas que ainda virão. Você já está forte, você já está capaz. Aleluia. Você já está cheio de fé, porque você já está buscando Deus antes, você já está clamando Deus antes, você já está na presença do Todo-Poderoso antes. E ali, meus irmãos, Daniel foi, buscou o Senhor como já fazia anteriormente. E os acusadores já estavam de olho em Daniel. O inimigo fica de olho em nós, meus irmãos. É 24 horas ao nosso derredor. É 24 horas ao derredor buscando, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que nós devemos buscar sempre estar na vigilância. Aleluia. Por isso que nós devemos estar em oração continuamente. Por isso que nós devemos fechar as brechas, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Por isso. Porque Ele está ao nosso derredor sempre, meus irmãos, 24 horas ali olhando, observando, para ver aonde que Ele pode nos atingir. Em que brecha Ele pode entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no nosso ministério, no nosso trabalho. Então, meus irmãos, ali Daniel buscou o Senhor e eles estavam ali observando a Daniel. E quando eles confirmaram que Daniel, mesmo em meio àquele decreto, continuou buscando ao Senhor, eles foram até Dário e falaram: Dário, sabe Daniel? Sabe aquele cativo lá? Ele está descumprindo o decreto. Ele não está te obedecendo, Dário. Ele está continuando buscando ao Deus dele. Então trazem Daniel e Dário, meus irmãos. Dário, quando olha para Daniel, pois gostava de Daniel. Ele quer ajudar Daniel, quer tirar Daniel daquela situação, meus irmãos. Mas não consegue. Porque a partir do momento que ele assinou aquele decreto, não podia ser revogado. Era lei, o rei assinou, acabou, não tinha como voltar atrás. Então, meus irmãos, eles colocam Daniel na cova dos leões. E ali é colocada uma pedra e é selado com o anel do rei. Meus irmãos, a partir do momento que foi selado com o anel do rei, foi fechado, quem olhou de fora, olhou Daniel sendo jogado ali dentro. Olhou, aleluia, a pedra fechando aquela cova. Olhou o rei selando ali. Falou: não tem mais jeito. Daniel já não sai com vida, não vai ter mais jeito para ele. Acabou. Porque o homem, o rei terreno deu a última palavra. Aleluia, Jesus. Só que, meus irmãos, santo é o nome do Senhor. Para quem serve ao Senhor, crê no Senhor, quem continuamente busca o Senhor, não é homem que dá a última palavra. Aleluia, Jesus. O homem não pode revogar decretos. O homem não pode voltar atrás. Mas Deus, ele cria situação, ele revoga. Deus, ele muda a situação. Deus, meus irmãos, aquilo que está selado, aleluia, Jesus, Deus, ele tem o poder para desselar. Aquilo que foi fechado, a porta que foi fechada, Deus tem o poder para abrir. Aquilo que é situação de morte, aleluia, Deus transforma em vida. E ali, meus irmãos, Dário voltou para o palácio. Dário nem dormiu, preocupado com Daniel. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, às vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, nós estamos numa situação, nós estamos dentro de uma cova de leões, e vai haver pessoas que vão estar do lado de fora preocupados conosco. Vai haver pessoas que não vão dormir, vão haver pessoas que verdadeiramente eles se importam e vão ver a nossa situação e vão ficar ali lamentando por nós. Como Dário estava triste porque Daniel foi jogado ali na cova dos leões. Aleluia, Jesus. Mas ele mesmo sendo rei, ele não podia fazer nada. E muitas vezes pessoas vão estar ao nosso redor, querem nos ajudar, mas não vão poder fazer nada, meus irmãos. Porque tem momento, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor, que é Deus que vai fazer para o nome dele ser glorificado.
tem situação que rei nenhum, dinheiro nenhum, poder nenhum, influência nenhuma, carro do ano nenhum, casa, mansão nenhuma, nada, nada vai te tirar dessa situação, porque Deus vai entrar e vai mostrar que Ele é Deus do impossível. Deus, Ele vai chegar e vai mostrar que é Ele que faz, que é Ele que opera, aleluia, que é Ele que garante o livramento. Então, meus irmãos, quando amanheceu, Dário foi para ali a cova onde Daniel estava. E ali ele chegou na porta daquela cova e ele diz a Daniel: Daniel, dar-se-ia que o teu Deus, no qual você serve continuamente, aleluia, te salvou dos leões? E lá de dentro, Daniel diz: ó rei, o Senhor enviou o anjo, fechou a boca do leão, porque ele viu inocência em mim. Ele viu que eu não pequei contra ele e nem contra você, ó rei. Aleluia. E Dário ficou muito alegre, meus irmãos. E mandou tirar Daniel, aleluia, Jesus, de dentro daquela cova. E Daniel saiu sem nenhum arranhão. Daniel, meus irmãos, saiu da mesma forma que ele entrou, ele saiu daquela cova. Aleluia, Jesus. O livramento de Deus chega para a vida daquele que obedece. O livramento de Deus chega na vida daquele que busca Ele. Então não cesse de clamar, não cesse. Se você está prestes a ser lançado nessa cova, não tema, confia no teu Deus, Daniel. Aleluia. Se você já foi lançado nessa cova, glória a Deus, o inimigo está falando agora, o leão vai te devorar, agora acabou. Não se preocupe, Daniel. O anjo está chegando, vai fechar a boca do leão e você vai sair dali honrado por Deus. E assim que aconteceu com Daniel. Daniel saiu dali, meus irmãos, o rei se alegrou. E sabe aqueles que acusaram a Daniel? Eles e as suas famílias foram lançados naquela cova. Não é que devemos, meus irmãos, querer a destruição do nosso inimigo, mas Deus, Ele é justo. Nós devemos fazer nossa parte, orar ao Senhor, para que os nossos inimigos se arrependam, aqueles que nos perseguem, nos caluniam, levantam contra nós, que eles venham se arrepender, que eles venham se converter, que eles venham ter um encontro com o Senhor, que eles venham mudar de vida. Mas caso ao contrário, meus irmãos, se eles não fizerem, é Deus que faz a justiça. Não é eu que vou fazer a justiça, não é você que vai fazer a justiça. E às vezes você fala assim, não, mas Deus não está fazendo justiça, olha quanta injustiça, essa pessoa, às vezes você está crendo em um juiz terreno, que o juiz terreno vai fazer a justiça. Calma, calma. Se ainda você não está vendo fisicamente a justiça sendo feita, Deus, Ele é justo. Aleluia. E ainda assim que a justiça não seja feita aqui, meus irmãos, naquele grande dia, todos nós, glória a Deus, estaremos diante ao Pai. E aquele que não se arrependeu, meus irmãos, aleluia, Jesus será condenado. Não devemos desejar, meus irmãos, porque se nós desejar, nós já estamos contaminados. Aleluia, Jesus. Nós não devemos querer, mas devemos entender que Deus é justo. E assim aconteceu ali em Daniel. Glória a Deus, eles foram lançados e antes de chegar ao fundo da cova, os leões já haviam devorado a eles. E ali, meus irmãos, sabe aquele decreto? Aquele decreto que não era para fazer petição a nenhum Deus. Aleluia, Jesus. Aquele decreto que não era para fazer petição para nenhum homem, aleluia, além do rei, porque senão seria lançado na cova dos leões. Agora há um novo decreto. E o decreto agora é que temam e tremam diante do Deus de Daniel. Porque ele salva, porque ele livra e porque ele opera sinais e maravilhas. Agora o decreto mudou. Agora, aleluia, Jesus, o decreto é de honra a Deus. É de louvor, é de glória, é de mostrar o poder que Deus tem. O Deus que Daniel servia, o Deus que eu e você servimos. Ele é poderoso. Não teme, Daniel. Esta cova é para glorificar o nome de Deus. E Daniel prosperou no reino de Dário. E continuou ali ainda no reinado de Ciro, o persa. Porque aquele, meus irmãos, que busca a Deus e obedece a Deus, prospera. Aquele que busca a Deus e obedece a Deus, permanece. Não só em um reinado, não, meus irmãos, mas permanece, aleluia, ao decorrer do tempo, sendo honrado, sendo próspero e destacando, não por si próprio,
mas pela presença do Todo-Poderoso. E assim vai ser na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Cova não é para matar. Cova não é para destruir. É para honrar, glorificar o nome do Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos dar força, aleluia, para nós passar. Porque todos nós passamos, meus irmãos. Todos nós vamos passar provações. Todos nós vamos passar situações. E se nós formos meditar no livro de Daniel, essa não é a primeira, não é a segunda situação que Daniel ele passa, meus irmãos. Muitas coisas Daniel ele passou, mas em tudo ele permaneceu fiel ao Senhor e Deus permaneceu fiel em o livrar, o guardar e o abençoar ali na Babilônia. E assim também vai ser na tua vida. Se você neste mundo permanecer fiel, buscando ao Senhor, aleluia Jesus, sim, haverá muitas covas, mas também haverá muito livramento da parte de Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus perfeito. Eis-nos aqui em mais essa oportunidade no qual o Senhor nos concede, meu Pai amado, de meditar na Tua palavra, aleluia, de crescer, meu Pai amado, na Tua presença, Deus querido. Muito obrigada por essa oportunidade. Te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã, aleluia, santo é o nome do Senhor, que está escutando, que vai escutar, meu Pai amado, esta é a palavra, que assim como o Senhor, aleluia, falou comigo, que o Senhor fale com este irmão, que o Senhor fale com esta irmã, que o Senhor renove a fé desse irmão e dessa irmã, que ele saiba, que ela saiba, que o Senhor está com ele, está com ela nesta cova, que ele saiba, que ela saiba, que mesmo buscando a fazer o correto, aleluia, vai sim vir perseguições, vai sim haver lutas, mas em tudo o Senhor estará com ele e o nome do Senhor será glorificado. Fortalece-nos, meu Pai, para continuamente buscarmos, aleluia, a Tua face, para continuamente estarmos em oração, em vigilância, em santificação, obedecendo ao Senhor. Nos ajude, meu Pai, a obedecer também às leis terrenas que não passam da Tua palavra. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, a buscar enquadrar a cada dia, meu Pai amado, santo é o nome do Senhor, para que o inimigo da nossa alma não ache nenhuma brecha sobre a nossa vida. Nos capacite, Deus, nos capacite. Precisamos da capacitação, precisamos da força, precisamos da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus possa continuar falando ao teu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu like e deixar nos comentários o seu pedido de oração, para juntos estarmos aqui buscando a presença do Senhor. Amém? Em oração, pela manhã, pela tarde, pela noite, ao decorrer da semana, com palavra, com testemunhos. Amém? Que o Senhor continue nos edificando na presença dele. Fique com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.